posso esquecer mesmo. E após a gravação da aula, lembrem-se, após a aula, eu já posto os slides e depois de algumas horas eu posto a videoaula, porque a videoaula às vezes não vem direto de forma instantânea para o nosso e-mail, demora um pouquinho para ser processada. Tudo bem? Algumas considerações. Bom, gente, vamos lá. As nossas provas. Como nós vamos ficar em ambiente remoto todo esse tempo, até 31 de julho, o que vai acontecer? Gente, agora que me lembrou, desculpa, tá? Me lembrou que eu deixei na USP aquela minha garrafinha amarela famosa, que eu carrego para todo lugar. Agora eu me lembrei dela. Vamos ver. Só uma leveza aí para. Bom, a nossa prova, gente, é N1. Em tese, por quê? Porque a coordenação e a direção, né, a vice-reitoria, a reitoria, estão analisando as nossas provas, né, reconfigurando tanto as datas quanto o caráter da prova, tá ok? Então, em tese, a nossa prova dar-se-á, a nossa N1 dar-se-á no dia 28 de maio. Então, se vocês quiserem anotar, eu vou anotar aqui para mim também, 28 de maio, tá? E a N2, 2 de julho. Em tese, o que vai cair e quais são as normas? Bom, a prova vai ser em ambiente remoto, vocês ainda vão verificar as questões, as questões, são 10 questões, tá? Vocês vão fazer 10 questões em ambiente remoto. E nota e conteúdo para vocês. Qual vai ser a nota e qual vai ser o conteúdo? Preste atenção nisso, tá? Nota. A prova deve valer, tem que valer, melhor dizendo, 7 pontos. A prova vai valer 7 pontos. A N1. Nós estamos na N1. Tanto a N1 quanto a N2, tá? A N3 vale 10. Mas a N1 e a N2, ambas, vão valer 7 pontos cada, tá? E eu tenho 3 pontos para atividades. Isso nos foi passado ontem. Como a nossa prova N1 daqui está daqui 2 semanas, né? Vamos dizer assim. Então, hoje nós estamos tendo aula, semana que vem temos aula, né? Com alguma, não sei se eu talvez eu faça alguma revisão, não sei, vamos ver. E depois já é a prova, em tese. Né? Adoro essa palavra, eu repito. Então, gente, aquela atividade N1, a maioria de vocês já me enviou, eu estou vendo aqui, né? Deixa eu olhar aqui no meu as atividades N1, a maioria de vocês já me enviou. Ok? Porém, alguns alunos ainda não me enviaram. Essa atividade N1 que eu tinha colocado para vocês, não lembro se eu tinha colocado para vocês nota 1 ou 2. Como ela, como a nossa prova N1 já está aí, eu não sei se eu consigo ter tempo, porque a gente tem nós temos algumas diretrizes aí, nós temos que produzir as provas, tal, né, tudo. Como a N1 já vai estar aí, eu vou colocar essa atividade N1 valendo 3 pontos. Essa atividade que vocês fizeram. Então, assim, alguns já me enviaram, outros não me enviaram. Eu preciso que vocês me enviem, né, para a aferição da nota, porque a prova vai valer 7. Quem não me enviar isso, vai ter uma prova valendo 7, só.
vocês têm até a semana que vem para me enviar. Na verdade, já era para ter enviado até o fim de março, né? E a gente foi adiando, porque, na verdade, tudo está sendo reconfigurado. Raquel, Raquel, né? Essa atividade, deixa eu olhar aqui, está num tópico na nossa sala virtual escrito atividades N1, tá? Eu tinha até postado, tive problemas com o plano de ensino, Amon. Você teve problema como, Raquel? Explica para mim. Essa atividade é aquela que aborda a análise de duas questões, sendo uma jurisprudência. Exatamente, Giovana. Exatamente. Exatamente essa, tá? Eu vou abri-la aqui agora, tá? Se vocês quiserem entrar aí na sala virtual. Atividades N1. Eu postei agora há pouco o acórdão, inclusive, já para direcionar vocês, tá? Então, vocês têm duas atividades, são só duas questões, tá? Uma, vocês vão responder a uma questão, embora a gente ainda não tenha falado sobre essa questão, eu já quero que vocês se adiantem para ver o que vocês entendem sobre ela, tá? Então, a primeira questão na verdade, assim, a entrega da atividade vai valer 3 pontos. O que eu só passei a ter sua matéria há pouco tempo antes do começo da pandemia. Por quê? Me explica por quê. Essa atividade, o envio dela vai valer 3 pontos, tá? E eu vou fazer, na verdade, eu já até gravei o vídeo sobre ela, sobre as respostas, e eu vou oportunamente enviar a vocês. Tá ok? Tem como conformar quem já fez? Bom, eu vou tentar, porque são muitos alunos, viu, Elisa? Tem um tópico na sala virtual que chama atividade N1. Está certinho lá. Isso mesmo, Giovana. Validei matérias. Ah, entendi. Aliqueu, a sala virtual tem. Nós trabalhamos com os slides, as aulas eram físicas, né? Eu não posso dizer que essa não é presencial, porque estamos aqui ao vivo, né? E agora temos as gravações. Então, assim, na sala virtual, Raquel, Amon, né? Você prefere que chame assim? Nome completo, nome composto, né? Amon é o nome, ok, Amon. Então, o que acontece? Na sala virtual, você tem as atividades N1, as N2 ainda não estão publicadas, tá? Então, vocês têm atividades N1. Lá também tem, estou falando para ele e para todos também, né? Os slides das aulas, eu utilizo muito os slides das aulas, tá? Os materiais para direcionamento e estudo, tem um tópico escrito, materiais para direcionamento, tá? Que são, até nesse material, tem as atividades, né? Porque não estava dando certo, eu lembro no começo, né, Giovana? Estava colocando no plano de ensino, nesse tópico de atividade, não estava constando, então ele está nos materiais, tá? Ele também as duas questões estão no mesmo arquivo, muito bem, exatamente, Brenda, estão no mesmo arquivo. Saudações, Augusta, muito bem, Analiel, muito obrigada, gostei do Augusta. Não consigo acessar o link da questão 2 da atividade nenhum. Analiel, eu acabei de postar em PDF o RESP, o recurso especial, a ementa, né, do recurso especial para vocês analisarem. É algo simples, tá? Não é nada muito escabroso, não. Tá bom? Dá uma olhada lá, tá? Se não tiver, você me informe, os outros também. Essas atividades, então, assim, ó, estou falando para o Amon e para também os restantes. Há modelos de petições, tá? Para vocês se inteirarem do que são modelos que eu, na verdade, já fiz e passei para vocês. Então, na verdade, não é nem um modelo, né? Modelo seria um padrão. E são petições minhas sobre execução, embargos, impugnação, etc., que eu postei para vocês. Tem um embargos muito bom que eu ainda não postei. Eu vou postar oportunamente, tá? Porque vocês ainda não tiveram essa matéria de embargos em si, né? A defesa em si, né? E aí, amor, existem na sala virtual, né? As atividades do dia 19,
do dia 26 de março, antes da pandemia, e as videoaulas, tá? A partir do dia 19 de março, que foi efetivamente quando nós iniciamos nesse sistema de aula remota. Então, está lá as videoaulas, né, gente? Então, as videoaulas não estão no dia da aula. Eu criei um tópico para videoaulas. Eu não sei se assim fica mais fácil para vocês, né? Não sei se realmente fica mais fácil para vocês desse jeito, ou se é mais fácil colocar a videoaula dentro do link da própria aula. E eu acabei de criar, Giovana, depois você me fale, os demais me falem também, tá, o que acham, né? E eu acabei de criar essa sessão, esse tópico chamado Vídeos Curtos sobre Atividades, em que o questionário pós-aula da semana passada está lá, tá? Então, depois eu só quero que vocês me informem se vocês estão, se dessa forma está sendo fácil, até para vocês visualizarem a sala virtual, que ela não é criada para mim, ela é criada para vocês, né? Então, no geral, né, na verdade, né, estamos aí num Estado democrático de direito, que vigora em tese o princípio majoritário, né? Então, a maioria, né, verifica, tá? O que vocês acham, porque foi criado, tá claro, Marcelita? Tá. O importante é que para vocês esteja claro, né? E que a sala virtual esteja, objetiva, de fácil acesso, né? Eu entendi que dessa forma está, mas se vocês entenderam que não, a gente verifica de outra forma. Gente, só me dá um minutinho, um segundinho, pronto. Tá muito frio aqui e eu coloquei um aquecedor e agora tem que desligar, desliguei o aquecedor. Agora tá calor. Aqui em Campinas está um tempinho muito instável desde ontem, né? E então, gente, sala de aula, ok. Amon, você verifica tudo lá, se houver alguma dúvida, tal. Nós temos o grupo de Telegram. Depois a Giovana verifica, né? Eu não sei se você está nesse grupo, nós temos um grupo de Telegram para fazer essa também interlocução pós-aula, essa interlocução normal, tá? Então, quem não está ainda, nós temos esse grupo de Telegram. Bom, imagina, temos esse grupo de Telegram. Então, quem não está ainda lá, procure a Giovana, verifique, peça para entrar. Tá? Eu preferi o Telegram para fazer essa diferenciação aí, embora os representantes de sala tenham o nosso WhatsApp, inclusive para questões urgentes, às vezes a gente acaba já vendo lá, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algumas questões. Então, gente, atividades N1, me enviem até semana que vem, até 21 de maio. Eu não coloquei, na verdade, quer saber? Eu vou colocar agora aqui. O que eu vou colocar para deixar, inclusive, bem claro? Prazo para entrega da atividade N1. Estou fazendo com vocês aqui, tá? 21 de maio. 21 de maio. Esse é o prazo para a entrega da atividade. Eu já estou escrevendo nela, tá bom? Para que não haja, para que quem não tenha assistido essa aula, porventura, não venha a depois entender ou afirmar que não está ali, tá ok? E lembrando que o acórdão, tá? Sobre o recurso especial, que é a segunda questão da atividade, já está lá. E eu já gravei a resposta da atividade, e a semana que vem, um pouco antes da aula, eu vou postar para vocês, tá ok? Eu sempre gravo, e as nossas aulas daqui são gravadas e são postadas para vocês com o link do Hangouts Meet. As aulas, já que eu falo, as aulas da semana, os vídeos gravados, eu não gravo pelo Hangouts Meet, eu gravo por um outro sistema de vídeo que eu tenho, aí eu posto no YouTube, no meu canal do YouTube, e aí de lá eu posto o link para vocês. Então, o link vai ser do YouTube, tá bom? Vou falar já da matéria da M1, muito bem lembrada, Elisa. Tá bom? A atividade, como deve ser enviada essa atividade? Essa atividade N1, vocês podem, ou de duas formas, ou vocês podem enviar pela própria sala virtual, tá?
E aí eu não tenho acesso à área do eu não tenho acesso como aluno, então eu não sei em que parte, aí eu já vou fazer aí a minha meia-culpa por conta dessa questão, que eu não sei onde vocês enviariam pela sala virtual, pela atividade nenhuma, mas eu acredito que vocês consigam enviar por aqui. E por e-mail, tá, amor? Eu vou deixar aqui o meu e-mail para quem, alessandra.varisco@usf.edu.br. Deixa eu ver se eu escrevi certinho, porque não enxerga direito, é uma beleza, né? Pronto, alessandra.usf.edu.br, tá bom? Esse é o meu e-mail institucional, é para ele que vocês enviam, ou através da sala virtual, pelo próprio tópico, tá? Eu só não sei como faz isso, tá bom? Na dúvida, envie por e-mail. Tá? E aí, o que, que eu faço? Eu já vou colocar. Vamos supor que vocês. Bom, em tese todo mundo me enviou, quem já me enviou, quem vai me enviar, eu já faço. Ah, lembrei. O arquivo. Gente, por favor, sabe quando vocês colocam o nome do arquivo, ou em Word, ou em PDF, me enviem? No arquivo, escrevam o seu nome completo. Tá? Por exemplo, Alessandra Gomes Varisco. Só isso, eu preciso do nome completo no arquivo. Porque eu sempre coloco no meu arquivo como o nome dos alunos. Então, é muito mais prático para mim e mais ágil. E quando a gente vai fazer congresso, por exemplo, é sempre pelo nome mesmo do autor da pesquisa. Então, academicamente, o correto é vocês enviarem as atividades com o nome de vocês. Então, eu já vou pedir desde já as atividades em geral vão ser com o nome de vocês. Vocês só coloquem o nome, tá bom? Como se trata de uma atividade individual, né, que também não é muito difícil, porque se fosse algo complexo, eu ia pedir em grupo, tá bom? Talvez a atividade N2 eu peça em grupo. Essa eu vou pedir individual, tá ok? São só duas questões. O envio dela vale 3 pontos, tá? Por que só o envio? Porque a questão em si, o conteúdo em si, eu vou fazer essa discussão com vocês e a primeira atividade eu quero ver como vocês entendem lá, ainda que a gente ainda não tenha aprofundado nela, tá ok? Conteúdo da prova N1, anotem já, tá? Semana que vem eu vou reforçar isso, porque até a semana que vem a gente já vai ter uma certeza, né, da data da prova, se ela vai se manter daqui 2 semanas, né, ou seja, do dia 28 de maio. Então, 28 de maio, né? Isso. Então, anotem, tá? O que vai cair, em tese, tá? O que vai cair na N1? A N1 vai cair desde o início, né, óbvio, até a execução de obrigação de fazer e não fazer. Tá? Então, o que vai cair na N1? Do início até a execução de obrigação de fazer e não fazer. Tá? Então, lembrem-se disso. Até a execução de obrigação de fazer e não fazer. Isso é o que vai cair na nossa N1. Certo? E da N2 é o que a gente está tendo agora. A execução por quantia certa. Tá? Até o fim. Né? Até o fim. Os embargos, as defesas e a extinção e suspensão da execução. E as espécies de execução específicas, né? Fazenda e alimentos. Tá bom? Então, até a N1 execução de obrigação de fazer e não fazer. Certo? Que, inclusive, era o que eu já tinha determinado até mesmo para N1, quando seria no dia 2 de abril. Né? A nossa N1 seria no dia 2 de abril, então eu já estou mantendo, tá? Eu estou mantendo o nosso cronograma até para não acumular a matéria, né? Acumula agora e não acumula depois, tá? Então, até a execução de obrigação. Então, N1. Execução e cumprimento de sentença. Fazer e não fazer. E
foi a matéria dada antes das férias. Exatamente, Elisa. Na verdade, até o fim de março, 26 de março, né? Exatamente, até o dia 26 de março, nós tivemos a aula específica para a prova. Por quê? Porque quando nós tivemos a última aula 26 de março, na próxima quinta, que foi 2 de abril, já era a nossa prova. Então, nós já teríamos, entendeu? Então, realmente é a matéria que nós tivemos até antes das férias. É isso mesmo, tá? Não vou acumular mais questões para vocês, não. Ok? Dito isto, vamos para vamos para a temática, né, de hoje. Vocês devem ter assistido, né, os vídeos. Eu gosto muito dos vídeos embora ele fale muito rápido, né, o Elpidio Donizete, né, que foi um dos vídeos que eu dei para vocês de pré-aula, né, deixa eu olhar a pré-aula aqui de vocês, pré-aula do dia 14. Essa pré-aula, né, os vídeos dele, ele é um desembargador do PJ, né, de Minas. Eu fiz um curso uma vez com ele é uma figura, uma sapiência, assim, muito grande, né, e trata dessas questões há décadas, tá? Então, eu achei interessante pegar um vídeo dele para vocês, né, lembrando que a gente escolhe, né, os vídeos, não é aleatório, até os canais, né, não são aleatórios, né, a gente não pega qualquer canal, a gente, né, para passar. E eu também passei para vocês, né, dois pequenos notícias, né, eu não posso dizer nem que são artigos, né, são notícias, né, sobre a regra de empenhorabilidade de salário, né, para pagamento alimentar, né, para pagamento alimentar, ou para outros pagamentos, né. Então, vamos à temática de hoje, né, a temática de hoje, né, a semana passada, nós iniciamos a execução por quantia certa, e que é a maior parte dessa temática, né, de execução e cumprimento de sentença, sendo que esses atos de execução de cumprimento de certa, né, esses atos de expropriação e de constrição, expropriação é retirar os bens da esfera patrimonial do devedor, já a constrição é apenas garantir que, que o credor vai ter satisfeito o seu crédito, ainda não é a garantia, ainda não é a satisfação do crédito em si, ele ainda não tem, o credor ainda não tem isso na sua esfera patrimonial, mas é uma garantia, né, a penhora é um ato constritivo porque é uma garantia, tá? Uma garantia judicial, né, efetivada judicialmente, né? Então, as questões sobre penhora e atos de expropriação, né, que é a alienação, a adjudicação e a percepção dos frutos e rendimentos, nós vamos ver na aula que vem, tá? Os atos de expropriação, aqui, nós vamos ver na próxima aula, tá? Isso nós vamos ver na próxima aula, os atos de expropriação. Então, hoje nós vamos ver a penhora. Nós vamos tratar hoje aqui da penhora, dos bens que podem ser penhorados, da ordem da penhora, tá? Da modificação, eu posso modificar, substituir a penhora? Posso ter duas penhoras sobre o mesmo bem? É isso que nós vamos ver hoje, tá ok? E, é claro, a gente vai focar nessa primeira parte, que é a empenhorabilidade, né, dos bens, né? O que pode ser penhorado e o que não pode ser penhorado, ok? Então, eu vou apresentar agora a minha tela para vocês. Eu ver que às vezes eu não consigo fazer isso, gente, peraí. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui, um minuto.
Aqui. Gente, eu vou deixar a tela, assim, eu não vou deixar a tela no modo de apresentação, pelo menos no primeiro momento, por quê? Porque, às vezes, no meio da aula, como a gente escreve no quadro, às vezes é uma coisa ou outra que a gente tem que acrescentar, já acrescento por aqui, tá? Então, às vezes eu vou colocar no modo apresentação, que aquela tela fica grande, ou eu vou manter um pouco nesse termo, que é a minha tela em si, da própria escrita, tá? No início eu vou, deixa eu ver se eu consigo, isso. No início ainda vamos, assim, bom, penhora, depósito e avaliação, tá? Na verdade, hoje, vamos focar mais na penhora e no depósito, tá? A avaliação e os atos constritivos para a semana que vem, tá? Lembrando que para a semana que vem, penhora, avaliação, os atos de expropriação, né, que eu já estou olhando aqui, e a satisfação do crédito em si para a próxima aula. Inclusive, até me lembrou, o nosso plano de aula está sendo reformulado, óbvio, né? Em abril tiveram as férias, então nós vamos reformular, e eu acho que daqui uma semana, 2 semanas, daqui a um tempo vocês vão ter essa nossa próxima, esse plano de aula novamente de forma oficial, tá? Mas eu já estou falando para vocês, tá? Peraí, gente. Deixa eu finalizar a apresentação, que eu acho que alguém quer. Deixa eu ver. Se possível. Deixa eu ver que eu não estou conseguindo enxergar. Uma revisão para a nossa prova uma semana antes dela. Vamos ver se dá tempo, Elisa. Vamos ver se dá tempo. Eu não costumo fazer revisão, tá? De matéria. Sabe aquele sistema do ângulo, matéria dada, matéria estudada? Eu também dei aula no ângulo, né? Então eu acho que eu fiquei um pouquinho. Mas eu vou verificar sim, tá? Como ficamos de férias, tá bom. Eu vou verificar, tá bom? Na pré-aula, se puder. Tá, eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver se eu consigo fazer isso, ou se não der tempo, eu gravo um vídeo de revisão. O que vocês acham? Sem revisão, se eu levar uma maçã, a maçã tem que ser desinfetada, né, Ana Leão? Hoje em dia, com a pandemia. Gente, eu vou fazer assim, então. A semana que vem, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma analisada aqui no nosso plano de aula, até de acordo com a nossa evolução hoje. Se houver necessidade, eu vou adiantar, eu dou a aula semana que vem e gravo um vídeo depois, tá bom? Ou a gente tem a revisão a semana que vem. Mas se tiver, eu aviso vocês, tá bom? Então eu vejo, nem que eu der um vídeo nem que eu fizer um vídeo de revisão para vocês. Mas vamos ver, tá bom? Bom, eu estou apresentando aqui, vamos lá. Penhora, depósito e avaliação, tá? Bom, a penhora, gente, se inicia no artigo 831, tá? Os atos constritivos iniciam-se no artigo 831, tá? E, segundo Gonçalves, né, ato de constrição, o que é a penhora? É um ato de constrição que individualiza os bens do patrimônio do devedor, que ficam afetados, eles ficam garantidos para o pagamento do débito e que serão escutidos, serão retirados da esfera patrimonial do devedor oportunamente, tá? Então, ele individualiza. Lembra que o arresto que nós comentamos na semana passada não individualiza quando o oficial de justiça não encontra o devedor, mas encontra os bens. Então, ele arresta os bens, né? Ele faz uma listagem de todos os bens do patrimônio, não individualiza, né? Não coloca, olha, tem isso, tem isso, tem isso. A penhora, né? Ela já faz essa individualização, mas para quê? Só para individualizar? Não. Para garantir, tá, o pagamento. Tá? E a penhora,
tem duas formas de ser feita a penhora. Ou ela é feita por termo de pela lavratura, né, do auto de penhora, que é feito por oficial de justiça. Tá? Então, ele vai na casa da pessoa, por exemplo, ele vai lá e penhora um carro da pessoa, né? Quando eu indico um veículo, por exemplo. Ou ele vai na casa da pessoa, do devedor, ou ele vai na empresa e verifica que a empresa, se o credor indicou um bem, ele vai e penhora aquele bem. Se o credor não indicou um bem e o devedor indica um bem, ele vai e penhora aquele bem, né? Isso é pelo auto de penhora. O oficial de justiça lavra um auto. Aos 12 dias do mês de maio do ano de 2020, estive no endereço tal, não sei o quê, processo tal, e aí ele coloca, efetivei a penhora do ou dos seguintes bens. E aí ele efetiva. Essa é a forma mais comum de penhora. Porém, existe uma outra forma que é por termo nos autos. O que é isso? Depois da citação e do não cumprimento voluntário, né, da obrigação, o devedor tem 3 dias para pagar, sob pena de penhora. Então, passaram esses 3 dias sem o pagamento, o próprio magistrado, o próprio juiz, pode penhorar, pode efetivar a penhora, que a gente chama de penhora por termo, quando eu já tenho uma matrícula do próprio bem. Então, o oficial de justiça não precisa ir na casa. Geralmente é quando ele faz uma penhora em loco que ele vai fazer o termo de penhora, né? Se eu já tenho uma matrícula de um imóvel, tá? Eu requeiro para o juiz, para o juiz, que o juiz efetive, por termo nos autos, essa penhora, tá? Cujo ato vai ser informado por ordem judicial ao cartório de registro de imóveis competente. A mesma coisa, o DETRAN, quando se refere a veículos, pode ser que o bem, se eu não descrever o bem, o oficial vai lá na casa da pessoa e lavra um auto de penhora. Porém, se eu já tiver um documento, né, comprovando a propriedade, um documento atualizado, comprovando a propriedade do bem, do veículo, daquela pessoa, o que acontece? Eu mesma, né, requeiro para o juiz a penhora, e através de um sistema chamado Renajude, né, o próprio juiz pode requerer essa penhora de forma eletrônica. Tá ok? Esse é a sistemática, tá? Bom, a penhora recai sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento da execução, tá? Acrescido de juros, custos e honorários. Então, não adianta o executado chegar, pelo menos nesse momento, tá, gente? Chegar e falar assim, olha, eu tenho o valor do principal, eu devo, ele devia, o valor original era R$4.000, mas com custas, honorários, tal, deu R$5.500, mas eu tenho 4. Não, a penhora tem que recair sobre o valor total atualizado, incluindo todos os juros, custas e honorários, tá? Não estão sujeitos à execução os bens empenhoráveis ou inalienáveis. Gente, artigo 833, tá? O artigo 833 é matéria de ordem pública, tá? Pode ser requerido tanto pelo executado, né? Ele pode, em matéria de embargos, ofertar essa defesa, e o próprio juiz, verificando que a penhora recaiu, né? Pode recair em bem empenhorável, ele não vai realizar, tá? Ou se já está realizada, ele vai cancelar, tá? A ordem de penhora. A penhora, gente, ela é considerada, né, duas espécies básicas, digamos assim, de penhora, tá? Penhora absoluta, que é essa do 833, embora tenha exceções, que a gente vai ver aqui, né? E a penhora relativa, que é do 834, tá? Lembrando que impenhorabilidade são bens que não podem, na absoluta, que é 833, né,
são bens que não podem, sob qualquer hipótese, ser penhorados, tá? Então, eu vou analisar aí, né? Um a um para você, um a um. São impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntários não sujeitos à execução. Gente, são impenhoráveis os bens inalienáveis. Bens inalienáveis são bens que não podem ser vendidos, não podem ser doados, não podem ser transferidos. Tá? Exemplo, alguém que faz uma doação de A faz a doação para B de um imóvel com a cláusula de inalienabilidade. Se aquele imóvel não pode ser alienado, não pode ser transferido, ele também não pode ser penhorado. Por quê? Porque se ele é algo assim até estranho, esdrúxulo. Por quê? Se ele não pode ser vendido, ele não pode ser penhorado. Para que eu vou penhorar uma garantia, um bem cuja garantia não vai se efetivar depois? Porque eu não vou poder vender esse bem. Tá? Eu não posso transferir esse bem. Então, para que eu vou penhorar? Tá? Essa é a primeira. Nós temos aí algumas demandas. Já que eu vou falar da conta salário. já que eu vou falar da conta salário, tá? Já que eu vou falar do salário. Dois, que é o inciso quarto, tá? Dois, inciso segundo. Os móveis, gente. Gente, olha só. Móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado. Então, os móveis dentro da residência do executado. Tá? As utilidades domésticas, tal, né? Eles não podem ser penhorados, salvo. Então, aí tem uma exceção. Até vou colocar vou grifar aqui para vocês, sublinhar, né? Salvo os de elevado valor, ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Bom, eu tenho na minha residência, até falei, acho que a semana passada, tem na minha residência 2 TVs, né? 2 TVs, uma fica no quarto, outra fica na sala. A TV do quarto, por exemplo, e aí o devedor, o credor vai poder indicar isso, né? Por exemplo, eu tenho duas TVs. Eu posso requerer a penhora de uma TV, tá? Obras de arte de elevado valor, salvo de elevado valor, ou os que ultrapassem as necessidades comuns. Então, é um ou. Então, assim, eu tenho, dentro da minha residência, um chafariz. Não, chafariz não. Chafariz vai ser benfeitoria, não vai conseguir os móveis, né? Não é móvel, nesse caso. Pensei aqui. Estou pensando aqui em algum outro exemplo fora o chafariz de elevado valor. Bom, eu pensei num chafariz, mas vamos pensar. Eu tenho uma escultura. Eu sou uma pessoa simples, tá? Mas eu tenho, né, uma escultura móvel dentro da minha residência. Uma escultura bonita, e que, numa possível avaliação, ela seria de elevado valor. Eu posso penhorar uma escultura, tá? Porque ela, além de ser elevado valor, ela pode não ultrapassar, olha a outra exceção, as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. Eu não preciso de uma escultura dentro da minha casa para a necessidade. Tá bom? Porém, gente, essa questão é analisada caso a caso, tá? É caso a caso que os magistrados verificam o que pode e o que não pode ser penhorado nessa questão, tá ok? Eu já vi penhorar
TV, geladeira, né, em execuções mais simples, tá? Bom, gente, vestuário, bem como pertences de uso pessoal, salvo, olha outro, salvo de elevado valor. O oficial de justiça verifica, ou o próprio devedor entrega a penhora, joias, ele tem lá um colar de pérolas, ele tem um anel de esmeralda, né, que custa muito caro, né, esse custa muito caro tem que ser, claro, analisado e verificado mediante avaliação, tá bom? Os vestuários, bem como os pertences, tá? Vestuários, pertences de uso pessoal, salvo de elevado valor, tá? Você tem na sua casa, você faz parte de uma comissão para a escola de samba, você tem uma fantasia, sua fantasia custa 10 mil reais, ela pode ser penhorada. Bom, chegamos ao salário. O inciso quarto, né, tem algumas considerações aqui. Inciso quarto, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, gente, tudo isso são recebimentos por atividade laboral ou por algum vínculo com uma entidade pública, tá? Aposentadoria, pensão, pecúlio, montepios, que são as remunerações dos militares também, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiras e destinadas ao sustento do devedor. Então, o devedor recebe todo mês, tipo uma espécie de prolabore, né? Uma espécie de mesada, né? Quantia recebida por liberalidade de terceiros, para sustento, tá, da família, né? Ou também os ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º, que a gente vai ver já já. Então, gente, salário. Salário está aqui. Salário não pode, em tese, salário não pode ser penhorado, tá? Ele se encontra aqui na definição da impenhorabilidade do inciso 4º. Porém, aqui apenas um respe, tá? De que o salário pode ser penhorado, principalmente, e na verdade seria para débito alimentar. E os honorários do advogado são considerados débito alimentar. Todos os honorários, tá? Que são considerados como trabalho, é considerado de caráter, toda a remuneração é considerada de caráter alimentar, tá? Então, se eu sou advogada, tal pessoa deve para mim, a título de honorários, né? Eu posso requerer que se penhore, tá? Até 50% do salário dela, né? Na verdade, a gente até 30%, né? Que a gente estabelece, né? Para prover a execução, até cumprir, até satisfazer todo o crédito. Então, todo mês ela pode ter o salário penhorado, tá? Vou falar mais sobre isso agora, tá bom, gente? Conta poupança, a Liel perguntou, né? Conta poupança é considerado impenhorável, tá? A conta poupança em si é considerada impenhorável, tá? Então, eu trouxe um trecho do acórdão, tá? A regra da impenhorabilidade de salários, né, vencimentos, proventos, tal, pode ser excepcionada quando for preservado percentuais de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor. Então, eu posso penhorar salário
né, para débito alimentar, tá? Desde que seja preservada tal verba, desde que seja preservado um valor para que o devedor e a sua família possa se sustentar, tá? É algo óbvio, tá bom? O auxílio emergencial do governo de R$ 600, né? A segunda parcela parece que ainda não está liberada, mas o auxílio emergencial do governo, né? De R$ 600. O que acontece? Houve uma decisão, não lembro qual Tribunal de Justiça estadual, efetivou, né? Melhor, o juiz de primeira instância efetivou a penhora de 40% do auxílio emergencial de um determinado devedor de alimentos, tá? Até aí, ok, tá? Por quê? Também peguei um trecho do RESP, do recurso especial. O novo CPC deu à matéria da empenhorabilidade um tratamento um tanto diferente em relação ao código anterior. O que antes era absolutamente impenhorável, o que antes era absolutamente impenhorável, no novo regulamento passa a ser apenas impenhorável, permitindo essa nova disciplina um maior espaço para o aplicador da norma promover mitigação em relação aos casos que ele examina, tá, gente? Então, apesar de ser impenhorável, a gente chama também ainda de impenhorabilidade absoluta, é caso a caso que o magistrado vai verificar se pode ou não ser penhorado, tá? E essa questão do auxílio emergencial que eu falei, então, pode ser penhorado, porém, em 7 de maio, na verdade, à tarde da semana passada, né, eu estava até comentando sobre isso, e a semana passada, à tarde, o CNJ expediu a resolução 318, recomendando, tá, para que os magistrados não penhorem o auxílio emergencial, tá ok? Principalmente, por quê? Porque trata-se de sustento para o devedor, tá ok? Mas é uma recomendação, ok? Eu vou só adiantar, e daqui a pouco eu volto, falar um pouco do bem de aqui. Parágrafo primeiro é que fala, primeiro e segundo, é que falam do salário, tá? A impenhorabilidade, primeiro, a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. Então, gente, vamos supor, esse parágrafo primeiro, eu comprei uma casa, tá? Eu comprei uma casa com um determinado valor, né? Emprestei um valor, um dinheiro, porém, eu não consigo pagar mais a casa, eu não consigo mais pagar o empréstimo, né? Eu só tenho aquele imóvel, em tese, seria considerado bem de família, né? Bem de família legal, que a gente chama. Então, ele é impenhorável? Não. Por dívida do próprio imóvel, ele não é impenhorável. Inclusive, encargos do imóvel, IPTU, água, luz, os encargos do imóvel, tá? Mas geralmente acontece no IPTU, tá? Que é imposto mesmo, né? Eu posso requerer a penhora do imóvel, mesmo sendo bem de família, porque ele garante uma dívida que é do próprio imóvel, tá? Então, se o imóvel vale 100 mil, eu não pago IPTU há anos, né? Eu estou devendo 80 mil. Eu muito provavelmente vou falar entre aspas, né? Vou perder esse imóvel, né? Vai ser alienado o imóvel e aí a quantia a mais é que vai retornar para a quantia que não serve para execução, né? Vai retornar para mim, que seria os 20 mil reais, né? Que a gente vai ver a alienação depois, tá? Essa é o ato de expropriação, é a hora da retirada do bem, né? Por enquanto, a gente ainda não está vendo a retirada do bem. A gente está vendo o que pode garantir a execução. Penhora garante a execução, tá? Parágrafo 2º. O disposto no inciso 4º, daqui a pouco eu vou falar do 10º, tá? O disposto no inciso 4º, o quarto fala do salário. Não se aplica a penhora de pagamento de pensão alimentícia, independente da sua origem.
Independente da sua origem, a gente diz assim, os alimentos podem ser de caráter do direito de família, qualquer origem dos alimentos. Direito de família, tá? Reciprocidade nas relações, ou os alimentos também decorrentes de atividade laboral, os honorários são considerados caráter alimentar, ou os alimentos decorrentes de ato ilícito. Uma pessoa falece, por exemplo, e aí eu tenho que ficar pagando os alimentos durante um determinado tempo para a família da pessoa, né? É caráter alimentar, independente da origem, né, desses alimentos, tá? Então, gente, vou falar do inciso 4º, daqui a pouco eu falo do 10º, tá? Do inciso 4º, que é salário. Então, eu posso penhorar salário para pagamento de pensão alimentícia, tá, gente? De qualquer valor, tá bom? E eu posso penhorar também, aí não é só para pensão alimentícia, até coloquei aqui, né? Aí não é só para pensão alimentícia. Eu posso penhorar para qualquer dívida que não seja só alimentar, eu posso penhorar para qualquer dívida salário, né? Que ultrapasse 50 importâncias que ultrapassam 50 salários mínimos mensais. Então, assim, o salário, ele é impenhorável. Em tese, ele é impenhorável. São as duas exceções. Para pagamento de alimentos, por caráter alimentar, e aí eu não tenho valor. Por caráter alimentar, eu posso penhorar o que for. E, para outras questões que não sejam caráter alimentar, eu posso penhorar salário? Posso, desde que o valor do débito seja excedente, né, a 50 salários mínimos mensais. Então, a pessoa recebe de salário mínimo 60 salários mínimos mensais. O que a legislação entende e pressupõe é que 50 salários mínimos mensais a pessoa pode viver muito bem. Então, mais do que isso, eu posso sim penhorar. Então, uma pessoa que recebe 60 salários mínimos me deve. Me deve a título, por um título executivo, extrajudicial, ela me deve 80 mil reais, tá? Só que ela não tem bens para penhorar. E aí eu falo assim, poxa, ela não tem bens, eu não posso penhorar salário dela? Posso. Eu posso penhorar porque eu peço a apresentação quando a pessoa trabalha formalmente, ou seja, de carteira assinada, ou por um vínculo institucional, público, eu peço a apresentação do seu vínculo, né? Do documento que comprove o vínculo, tá? E aí eu requeiro a penhora do salário dessa pessoa, tá? Então, são duas exceções, tá? Nesse caso, tá bom? Eu posso penhorar salário por pagamento de pensão para qualquer valor. Eu posso penhorar salário para qualquer coisa que não seja pensão, se a pessoa recebe, se o devedor recebe 50 salários mínimos, a mais de 50 salários mínimos mensais. E vamos combinar, né, gente? Se a pessoa recebe mais de 50 salários mínimos mensais, quanto que dá 50 salários mínimos? Vamos colocar, se fosse R$1.000 o salário mínimo, é 1.054, né? Ela recebe 50 mil reais, mais de 50 mil reais. Ela vive muito bem, tá? Ela pode viver muito bem. E se ela não vive muito bem, primeiro, então, ela pague, né? Ela vai ter que pagar o que ela deve, depois ela retorna ao status civil, que é a qualidade, o estilo de vida, né? Vamos dizer assim, né? O estilo de vida da pessoa. Tá? Salário, já falei, né? Conta salário é impenhorável, tá? Conta salário é impenhorável, porque foi criada para o salário da pessoa. Inclusive, gente, quando o juiz, acho que, cadê aqui? Vai estar no 10º, que a gente vai ver também, né? O juiz, quando ele vai fazer uma pesquisa pelo Bacenjude das contas da pessoa, ele vê
né, o Bacenjude, né, que é o convênio do Banco Central com os órgãos do Poder Judiciário, o juiz requisita informações sobre determinada pessoa, jurídico ou física, com CPF, CNPJ, e aí o Bacenjude, né, através desse sistema, o juiz requisita informações e recebe informações que vão para as partes, né, para analisar o tipo de conta que a pessoa tem, o tipo de aplicação de investimento, tal, só para a pessoa ver, tá? Isso é uma pesquisa, tá? Isso é uma pesquisa que se faz, que a gente chama de pesquisa prévia, né? Bom, a pesquisa já é prévia, né? Mas eu vou ser redundante, tá? É uma pesquisa prévia, tá bom? Para saber se a pessoa tem conta no nome, qual é o valor, se tem aplicação financeira. Às vezes a pessoa não tem nada na conta, ela tem aplicação financeira, né? Ela pega o salário dela, já faz aquelas programações mensais, né? E já que eu vou falar sobre isso, mais. Impenhoráveis, os livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos necessários à profissão, gente, tá? Os instrumentos necessários e úteis à profissão, tá bom? Trator usado para a profissão. Dificilmente vai ser penhorado, eu posso requerer a impenhorabilidade se isso acontecer, tá bom? Seguro de vida é impenhorável. Gente, seguro de vida não participa nem da herança. Não lembro agora o artigo que fala do seguro de vida, especificamente. Mas seguro de vida impenhorável, tá? Materiais necessários para obras em andamento, salvo se as obras forem penhoradas, tá? Por quê? Eu devo determinada quantia. E aí, requer-se a penhora de 5.000 tijolos, não sei nem se eu estou inventando, assim, sendo esdrúxula no exemplo, né? E aí eu peço a penhora, requeiro a penhora de 5.000 tijolos que a pessoa possui na casa dela, né? Esses materiais são necessários para uma obra que está em andamento. Não posso penhorar. Eu geralmente penhoro se as próprias obras, permite eu ler. Eu só penhoro se as próprias obras forem penhoradas, tá bom? Pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Anotem, gente, a pequena propriedade rural está definida na terra. Anotem, é a Lei 4.504 de 64. A Lei 4.504 de 64 traz, na lei toda, mas principalmente no seu artigo 4º, as definições do que é propriedade, do que é minifúndio, do que é latifúndio, né? Entendendo que a propriedade para a pequena propriedade rural, né, trabalhada pela família, que seja a única residência dela e que ela e a família trabalham para o sustento, essa propriedade pequena não pode ser penhorada. Número da lei 4.000, eu vou colocar aqui, peraí. Carla, já que eu respondo, peraí, ó. Conta salário, uma estátua, Ramon Rafa, que eu estou vendo aqui. Gente, quando eu estou apresentando, eu não vejo todas as questões, aí eu vejo depois, tá bom? Lei 4.504 de 64, eu estou anotando aqui para vocês, tá? Quando ocorre o bloqueio judicial, todas as contas ficam bloqueadas até a poupança, já que eu vou falar sobre isso, Carla, tá? Já que eu vou falar sobre isso. Aquelas, aguenta a mão, como diz como diz a gíria, já que eu vou falar, tá? Que a gente vai chegar no inciso 10º, que são os dois que mais geram discussão para a gente, tá? Os recursos públicos, né, o inciso 9º, os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, em saúde. Gente, o ônus da prova é do devedor. Então, o devedor, né, se eu sou uma instituição privada, eu sou uma organização social e eu recebo, por algum programa do governo, eu recebo um recurso público para investir.
tá? Em educação ou saúde ou assistência social. Se esse recurso público for penhorado, eu que sou devedora, eu tenho o ônus de provar que aquele recurso já era veio, né? Eu tenho que provar a causa e a consequência, que ele veio, né, como recurso público, tá? E que ele era destinado para essa aplicação, tá bom? Senão vai ser penhorado, tá? Eu vou falar o 11 e o 12, gente, depois eu vou para o 10. É nele que a gente vai fixar um pouquinho, tá? Recursos públicos, já falei, recebidos por instituições privadas. Recursos públicos do fundo partidário, recebidos por partidos políticos. A Lei 9.096, de 95, vou anotar aqui para vocês. A Lei 9.096. É a lei que trata do fundo. O rito da execução da penhora em si, né? A gente não fala o nome não seria a execução da penhora, é só da penhora mesmo, tá, Naliel? O rito da penhora é o mesmo. Pessoa física e pessoa jurídica, tá? O rito da efetivação da penhora. O nome correto seria esse. Efetivação, sim, é o mesmo, tá bom? No CPC, não há diferença entre pessoa física e pessoa jurídica. O que vai acontecer é, se for penhora, por exemplo, de bens da sociedade, os outros sócios têm que ser intimados, porque eles podem elaborar a defesa, que é os embargos de terceiro, por exemplo. Tá? Há essas diferenciações, mas o rito é o mesmo. Tá? Gente, lembre-se que se vocês forem colocando no chat, eu estiver apresentando, eu vejo depois e volto a responder, tá bom? Recursos dos fundos partidários, e aí eu tenho que comprovar, o partido político tem que comprovar que é recurso do fundo partidário, tá? Ele é impenhorável, e bom, não sei se é gozado falar isso, mas isso ainda não é totalmente penhorado, né, mas tudo bem. Não vamos entrar nessa discussão, mas poderia ser penhorado, dependendo da origem do crédito, do débito. E 12, os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária vinculadas à execução da obra, tá? Então, os créditos das transferências, das alienações das unidades imobiliárias são consideradas empenhoradas, por quê? Porque, na verdade, está está no regime da incorporação imobiliária, tá? Então, enquanto estiver em incorporação imobiliária, não podem ser penhorados esses créditos, tá? Para alienação de unidades imobiliárias, justamente porque depois elas vão garantir a efetiva execução, tá? O que foi vinculado à execução da obra. Agora, gente, vou falar já da poupança, tá? Bem de família, gente, só para uma questão. Bem de família, eu quero só chegar um pouquinho neles, tá? Bem de família. O bem de família, gente, tem duas espécies. Tem o legal e o convencional. O que a gente mais conhece é o legal, que é o que está na Lei 8.009, né? É aquele imóvel impenhorável, tá? Porque ele é o único imóvel, ou melhor, ele é o imóvel residencial de uma família, né? Ou de uma entidade familiar, ou a renda aferida nele, tá bom? Então, gente, o imóvel residencial em que resida a família, e aí quando eu falo família, entidade familiar, pessoas solteiras, pessoas viúvas, tá? Não importa, tá bom? É considerado bem de família. Esse bem de família é considerado por lei. Então, por lei, eu não posso penhorar. Então, as pessoas sempre falam, eu só tenho esse imóvel, então esse imóvel é meu bem de família, não pode ser penhorado. Tá certo, tá certo. O bem de família, ele abrange, vamos supor, eu moro num local de aluguel, e eu tenho um imóvel, um bem de família, mas eu não moro nele. Só que a renda, o aluguel dele me sustenta. Então, o aluguel dele também é considerado bem de família. Então, também não posso penhorar o aluguel do meu bem de família, tá? Porque esse aluguel me sustenta, tá bom?
E esse é o bem de família legal, é instituído por lei. Não abrange, coloquei aqui a súmula 449 do STJ, né? Ele não abrange vaga de garagem, tá bom? E ele também não abrange quintal, áreas de lazer que tem matrículas diferentes. Então, eu tenho uma casa gigante com 2, 3 matrículas, né? Eu tenho 2, 3 imóveis, que cada terreno tem a sua matrícula. Eu posso penhorar as outras matrículas que não sejam a que está no imóvel, tá? Gente, mas cuidado. O bem de família, ele pode ser penhorado por débito do fiador, né? Ou melhor, por débito do devedor, mas o fiador garantiu aquela dívida, e o bem de família do fiador, olha só, eu acho absurdo isso, mas o bem de família do fiador é penhorável, tá? Súmula 486 do STJ, tá bom? Gente, o que não é penhorável, qual é o bem de família que a lei diz que não penhora? É esse, é o legal, tá? É esse que a pessoa, o legal, assim, eu não tenho que fazer nada. A lei já diz, eu moro nele, eu resido nele, ou a renda dele serve para mim. Agora, eu tenho um outro bem de família chamado convencional. O convencional é aquele que quando eu tenho vários bens, eu instituo um deles como bem de família. Isso acontece por escritura pública, eu vou no cartório e insiro a verbo, efetiva uma escritura pública para dizer que aquele imóvel vai ser bem de família. Então, significa que aquele lá é um bem de família específico. Em tese, ele seria impenhorável, ou por testamento, tá? Porém, a jurisprudência não costuma considerar o convencional como impenhorável. Então, o bem de família convencional, aquele que eu escolho colocar, né, como bem de família, esse eu posso penhorar. Tá? Existem aqui as questões das penhoras, tá? Agora eu volto para a quantia de salário, de poupança. Não se penhora quantia depositada em caderneta de poupança. Poupança, gente. Não falei aqui conta corrente. Não falei investimentos. Poupança. Até 40 salários mínimos. O que significa isso? Se a pessoa possui. Então, assim, qual é o procedimento? Né? Que, inclusive, a primeira ordem de penhora, o primeiro bem a ser penhorado é o primeiro bem a ser procurado para se penhorar é dinheiro. Então, eu requeiro para o juiz que ela faça uma pesquisa pelo Bacenjude, tá? Que é a pesquisa para saber, com o Banco Central, quais são os investimentos, as aplicações, se a pessoa tem algo no nome, né? No sentido de dinheiro, tá? De quantia depositada. Se for em poupança até 40 salários mínimos, eu não posso requerer a penhora. Mas, se a pessoa tem uma poupança, porque a primeira coisa que o juiz recebe é essa folha, tá? Com os dados do Banco Central e com todas, é que eu não tenho nenhuma aqui para mostrar, e com todas assim, banco tal, Banco do Brasil, agência tal, conta tal, valor, 0. Itaú, conta tal, agência tal, 80 mil reais. Investimentos da XP, fundos de mercado tal, não sei o que tal. Ora, eu consigo penhorar o que passou, a poupança, acima de 40 salários mínimos, 80 mil reais passou, né? Se for conta corrente, eu posso tranquilamente penhorar, tá? E investimentos, tá? Aplicações financeiras, porque pressupõe-se que a poupança é para ser guardada para um momento de crise, exemplo, a pandemia. O que aconteceu um tempo atrás, eu só não lembro agora do julgado específico, mas uma pessoa tinha uma determinada quantia na caderneta de poupança que estava lá guardada, menos de 40 salários mínimos. Então, a gente sabe que isso é impenhorável. O que aconteceu? Um credor executou e requereu e efetivou a penhora de uma poupança de 40 salários, até o limite de 40 salários mínimos, vamos supor, 20 mil reais. E ele efetivou essa penhora, por quê? O que o credor alegou e comprovou? Que o devedor estava movimentando muito essa caderneta de poupança. Então, assim,
Ele tinha caderneta de poupança, só que ele estava movimentando demais. A poupança, a gente sabe que não é para movimentar. O próprio nome já diz, poupar, né? Então, se eu estou movimentando muito, isso é conta corrente. E aí o credor alegou que aquela poupança dele, na verdade, estava fazendo às vezes de conta corrente. E que ele estava utilizando essa natureza de conta poupança como se fosse uma conta corrente. Tá? E ele efetivou a penhora. Porém, dias depois, por embargos, né, por uma defesa, o juiz foi cancelada essa poupança, justamente porque foi cancelada essa penhora, por quê? Porque o devedor comprovou que, diante do seu desemprego, então ele comprovou tudo, ele comprovou que ele estava desempregado, e aí, a quantia que ele tinha na poupança, ele foi retirando aos poucos, porque ele precisava sobreviver. E também, por ser poupança, não importa, até 40 salários mínimos é impenhorável. Entenderam? Tá bom? Gente, é caso a caso, tá? Como eu falei para vocês, a poupança, ela é, em tese, impenhorável, até 40 salários mínimos, aplicações financeiras e conta corrente, já não se discute. É penhorável, eu posso penhorar, tá? Agora, nesse caso, foi efetivada uma penhora, depois o devedor elaborou a sua defesa, tá? Mas aconteceu? Aconteceu, tá? Aconteceu. Deixa eu ver o que mais. O artigo 834, tá? Antes de irmos para a ordem da penhora, né? Podem ser penhorados a falta de outros bens. Ou seja, se eu não tiver bens penhorados, o que eu posso penhorar, se houver? Os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis. Lembra que eu falei para vocês que os bens inalienáveis, aqueles que não podem ser transferidos, também não podem ser penhorados, tá? Então, eu não posso penhorar aquele bem. Mas os frutos e os rendimentos daquele bem, né? Então, um bem doado para mim com cláusula de inalienabilidade. Eu não posso fazer nada com esse bem e ele também não pode ser penhorado. Só que eu não tenho mais nenhum outro bem para penhorar. Eu posso requerer, o credor pode requerer que, se eu obtiver, que daí é se, né, os frutos e rendimentos desse bem, se ele for de aluguel, por exemplo, tá? Se não for de aluguel, aí não tem como, né? O processo fica suspenso se não encontrar bens penhoráveis, gente, tá? Infelizmente, tá? Infelizmente. Se não há bens para se penhorar, sabe aquela. Eu tenho um ditado, eu tenho não, é um ditado popular que eu sempre uso. O credor ganha, mas não leva. Ele ganha, mas se a pessoa não tiver bens, e a gente faz toda uma pesquisa, né? Mas se ele não tiver bens, não adianta, tá? Não adianta, ele não vai conseguir se efetivar. Se ele não tiver bens, ou se não for débito de natureza alimentar, que eu ainda consigo penhorar salário dele, né, que é então não tem porquê, tá? Eu não tenho a satisfação do credor. Eu tenho uma execução que lhe dá o direito, mas se o devedor não tiver bens para ser penhorados e, consequentemente, para ser escutidos, ser retirados da esfera dele e trazidos para a esfera patrimonial do credor, eu não tenho uma efetivação, uma satisfação do crédito. Nós vamos ver a satisfação do crédito, tá? Gente, o artigo 835 trata da ordem da penhora, tá? Ordem da penhora. Gente, em tese, eu tenho que observar essa ordem, tá? Em tese, eu tenho que observar, tá? E o dinheiro é o primeiro, e ele é considerado preferencial. Então, antes de qualquer outro bem, o que o que a lei observa, o juiz observa e o credor observa antes do devedor, né, que a gente requer, por exemplo, o dinheiro, tá? Em espécie
ou em depósito, em espécie, ou em depósito de aplicação ou instituição financeira. Então, a primeira questão é dinheiro, tá? Então, a ordem, o primeiro é dinheiro. Daqui a pouco a gente vai falar só dele, tá? Eu só vou comentar um pouco de cada um, mas o principal mesmo, para a gente, acaba sendo o dinheiro, tá? Títulos da dívida pública, tá? Da União, estados, com cotação de mercado, tesouro direto, por exemplo, títulos e valores mobiliários com cotação de mercado, as ações, tá? Também são penhoradas. Veículos, então, veículos, gente, é o quarto, tá? Porque o que a gente mais penhora? Dinheiro, veículo e imóveis, que é o quinto. Tá? Então, primeiro vem veículos, depois vem imóveis. Eu posso pular essa ordem? Em regra, a regra é que não, tá? Mas, tendo uma fundamentação adequada e lógica, sim, poderia pular essa ordem, tá? Em tese, não, mas e o dinheiro é o preferencial. Então, a primeira coisa que acontece é procurar pesquisar dinheiro, tá? Imóveis, móveis, então os móveis são depois, tá? Veículos, imóveis e móveis. Animais, navios e aeronaves, né, com as suas matrículas. Ações de sociedades simples e empresárias. Percentual do faturamento de empresa. Pode-se efetivar, né, a penhora de faturamento de empresa. Pedras e metais preciosos, direitos derivados de promessa de compra e venda e alienação fiduciária, e outros direitos que não se encontram aí e que muitas vezes o credor ou o próprio devedor verifica e indica para penhora, tá? Bom, gente, o que acontece com o dinheiro? Hoje a gente tem o que a gente chama de penhora online, mas a penhora não acontece direto, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu quero mostrar. Está por aqui, gente. Espera aí. Eu não coloquei para vocês. Não coloquei. A ordem, eu vou escrever aqui para vocês, ó. Peraí, deixa eu ler, Sibeli. Dívida de aluguel, empréstimo bancário. Se a pessoa tiver uma conta corrente no banco e ele deve um empréstimo do banco. Se a pessoa também tiver uma poupança, esse valor da poupança não pode ser penhorado? Não, tá? O valor da poupança não pode ser penhorado, tá? Dívida de aluguel, se for poupança até 40 salários mínimos, não. Empréstimo bancário, ele geralmente segue o CPC, né? Mas ele tem uma sistemática, né? Então, eu fiz um empréstimo bancário, um CDC, por exemplo, que é aqueles empréstimos pessoais, né? O que costuma acontecer? A própria pessoa autoriza que se vá retirando os valores da sua conta, tá? Agora, se isso não ocorrer, se a pessoa não tiver o valor na conta, o banco vai entrar requerendo a penhora, mas a poupança requerendo penhora dos bens, né, tendo preferencialmente um outro valor, mas a da poupança não. Entendeu? Sendo poupança de até 40, não pode ser penhorado sob qualquer dívida. Sim, sob qualquer dívida. Tá? Sob qualquer dívida, tá? Quando a gente fala no 833 da empenhorabilidade, a gente está falando do salário em si, né? Então, o salário em si, tá? Não pode, ele só pode ser penhorado, salário, só pode ser penhorado para débito alimentar. Agora, a poupança, até 40 salários mínimos, é considerado empenhorabilidade absoluta mesmo, tá? Ananiel, partindo das premissas de que nenhuma pena passa da figura do condenado, se a penhora recai num devedor sem bens e sendo casado a dívida... Ananiel, se a penhora... Bom, se o devedor não tem bens, não vai haver penhora. Se ele tiver bens e ele for casado, o bem vai sim atingir o outro cônjuge, a não ser
que seja casado no regime de separação total de bens, tá? Mas agora, se o bem estiver no nome dos dois, né? Se o bem estiver no nome dos dois e a pessoa é casada, penhorou o bem, por débito do marido, né? A esposa ou o esposo pode requerer, por embargos de terceiro, requerer que a sua parte, que a sua meação, seja excluída da penhora. Aí vai ter uma penhora numa parte do bem. Entendeu? Entendeu, Analiel? Entenderam, gente? Então, assim, a penhora tem que recair, a penhora recai só em bens. Se não tem bens, tá? Se não tem bens, não há penhora. Não há efetivação da penhora, tá? O processo é suspenso até, geralmente por um prazo de 1 ano, até que até que o credor possa localizar, se localizar alguns bens do devedor, ou se ele nesse ínterim adquirir bens, tá? E sim, a pena não passa da figura, né, Anel, já pegando aí, não passa da figura é, 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 do seu devedor. Porém, os sucessores é, respondem, né? Os sucessores respondem. Então, se eu tenho uma dívida, eu faleci, os meus sucessores, os meus filhos, por exemplo, né, o espólio, né, melhor dizendo, o espólio vai responder, tá? Partiu. Você, inclusive, está em Brasília, Ana Leão? Por conta de todo esse caos que tem acontecido lá, avisar política, eu imaginei. Imaginei. Avisar para dilapidar seus bens. Pois é. Ah, mas eles. Bom, não vou falar aqui não, esquece. Bom, vamos lá. Voltar aqui para a aula. Eu ia. Tem coisa que quando a aula é gravada a gente não pode comentar, né? Mas quando fisicamente a gente comenta algumas coisas, né? Politicamente falando, tá, gente? Por isso que eu não vou, inclusive, foge aí ao escopo, né? Tá. Bom, vamos retornar. Então, gente, o que que acontece? Eu ia escrever para vocês aqui, olha, eu vou escrever aqui no chat, tá? Quais são as 3 fases para efetivar uma penhora de dinheiro, tá? Então, as 3 fases. Pesquisa, o juiz realiza uma pesquisa, tá? De ofício ou de ofício não, a requerimento da parte, tá? Ele realiza uma pesquisa no Bacen-Júdice, tá? Depois dessa pesquisa, constando aí a valores, o juiz declara a indisponibilidade dos valores. Esse ato não é penhora. Essa é a segunda fase, não é penhora ainda. Declarar que aquele valor está indisponível significa que o executado ainda vai ter, o juiz tem 24 horas para verificar se é indisponível mesmo, tá? Se há valor excessivo, porque a indisponibilidade só vai recair até o valor da execução. Pessoa deve 80 mil, tem lá uma conta que tem, a pessoa deve 20 mil, tem uma conta que tem 80 mil, não vai bloquear bloquear, né, disponibilizar os 80 mil, só 20 mil, tá? Então, 20 mil, aquela parte ali, não quer dizer, não está ainda efetivada a penhora, é apenas um bloqueio, tá? E o executado tem 5 dias para informar ao juiz sobre uma possível hipótese de impenhorabilidade daquele valor, tá? Só depois disso é que se tem a penhora. E aí sim, a indisponibilidade se converte em penhora. Então, são 3 fases, tá? Pesquisa, indisponibilidade, o juiz declara indisponível determinado valor, e depois do prazo para o devedor assinalar, que não é o mesmo prazo da defesa, a gente vai ver as defesas ainda, ele tem mais prazo, tá? Aí o juiz pode declarar a penhora, converter a indisponibilidade em penhora. E se o devedor pagar, porque o devedor muitas vezes paga, né? Se o devedor pagar, o juiz imediatamente requisita às autoridades
que ele requisitou para cancelar aquela penhora. Tá? Isso está a partir do artigo 854, tá? Que a gente chama hoje de penhora online, né? Na verdade, a gente chama de penhora online. Vou tomar uma água, gente. Aqui eu coloquei, só para vocês terem, né, informação, o Bacenjude é requisição de informações sobre valores em instituições financeiras, é um convênio dos órgãos do Poder Judiciário com o Banco Central. Nós temos o Renajude, que é essa mesma pesquisa, sistema de pesquisa e requisição judicial, né, mas em se tratando de veículos, e nós temos o Infojude, em se tratando da Receita Federal, tá, e determinados impostos. Tá? Nós temos basicamente essas três espécies, tá? Já falei, bloqueio converte-se em penhora, então, gente, lembrem-se disso, tá? Quando há esse bloqueio do valor, ainda não é a penhora em si, tá bom? Deixa eu olhar mais algumas coisas aqui, já falei do veículos, na verdade, eu já falei, uma forma geral, né? Pode ser por oficial de justiça, ou se houver a certidão do imóvel ou do veículo nos autos, pode ser por termo nos autos, né? O próprio juiz já efetiva a penhora, tá? Antigamente havia muita dúvida, discussão, se poderia penhorar a cota de sociedade ou de ação. Hoje isso pode acontecer tranquilamente, tá? Percentual do faturamento de uma empresa, eu já falei também, eu repito algumas coisas para vocês, tá bom? E aqui, gente, olha só o 836, e aí eu volto um pouquinho do 836, porque a gente estava falando do 833, bens impenhoráveis, o 834, a impenhorabilidade relativa, e aí, o 835, a ordem de penhora. E o 836, né? Não se levará a efeito a penhora, ou seja, não vai ter a penhora, se ficar evidente que o produto da execução da penhora, o produto dos bens, será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Às vezes a pessoa possui um bem que custa R$ 2.000, a dívida é de 4, mas as custas são de mais ou menos R$ 1.500. Se eu penhorar aquele bem, ele só vai dar para o valor das custas, ele não vai dar para o valor de toda a execução. Então, muitas vezes nós não efetivamos, muitas vezes não se efetiva esse tipo de penhora. A pessoa realmente não vai ter bens. E quando o oficial de justiça não encontrar bens penhoráveis, independentemente grifar isso daqui. Independentemente de determinação judicial expressa, o que o oficial de justiça faz se ele não encontrar bens? Ele vai descrever, na certidão que ele não encontrou bens, ele vai descrever os bens que guarnecem a residência do devedor, para que o próprio credor requeira. Bom, se ele tem 2 TVs, eu vou requerer. Porque como que o credor vai saber que ele tem 2 TVs, um frigorífico, um não sei o quê, um freezer? Como que ele vai saber disso? Porque o oficial de justiça descreve, tá? Bom, se a penhora for efetivada por apreensão de bens, é nomeado um depositário, tá bom? É nomeado um depositário, que é um encargo público recusável, tá? Então, o depositário geralmente é o próprio credor, né? Ele recebe o bem e ele fica obrigado à guarda e à conservação, porque ainda não é dele. Penhora é garantia. Penhora é garantia. Tá? Eu bato mesmo nisso. Tá bom? Vou passar para os principais. Tá, gente? Gente, 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel, tá? Ou sobre direito real de bem imóvel, tá? Sobre uma hipoteca, tá? Eu penhorei. É intimado
Também, aqui, Analiel, é intimado o cônjuge, salvo se eles forem casados no que é regime de separação absoluta, ou também chamado de separação total de bens, tá? Porque no regime de separação total de bens, cada um tem os seus bens particulares, independentes da união, né? Fora o regime da separação total de bens, que é aquela convencional, aquela que as partes convencionam por pacto antinupcial, fora isso, nenhum outro. Todas as outras são. Eu tenho que intimar o cônjuge do executado, porque muitas vezes ele tem ação naquela parte, tá bom? E a penhora e o arresto, né, que ocorrer nos bens do executado, tá? O exequente pode averbar, né, averbar essa penhora nos bens do executado. Então, quando ele tem bens, foi penhorado um imóvel. O que eu faço? Eu, exequente. Eu apresento um termo, né, uma certidão de que foi penhorado aquele bem, né, um termo judicial, eu apresento no cartório de registro de imóveis, independentemente de mandado judicial, tá escrito aí no 844. Às vezes a gente chega, eu já cheguei com um termo do juiz, né, com o termo do oficial de justiça, né, o termo do juiz, lavrando, né, uma penhora, efetivando a penhora de um bem da matrícula tal. E aí eu chego no cartório, falo, no registro de imóveis, falo, olha, eu quero averbar essa penhora nesse bem. Esse bem está penhorado nesse processo. Aqui, eu quero averbar nesse bem. E às vezes o oficial fala, não, mas cadê a autorização judicial para eu fazer isso, né? Não precisa. Ai, quantas vezes eu já briguei com isso. Né? Não precisa, tá bom? Independentemente de mandado judicial, tá? Na prática, a gente faz, bom, é isso. É isso. Se acontecer isso, a gente pode fazer uma reclamação na Corregedoria de Justiça, tá? Ou requerer uma autorização judicial, se a gente verificar que isso vai demorar muito, né? Embora não seja o correto, tá? A penhora, gente, é efetivada onde se encontrarem os bens. Eu tenho minha execução aqui em Campinas. Foi encontrado um bem do executado em Jacutinga, minha outra cidade, né? A minha cidade natal. Foi encontrado um bem do devedor em Jacutinga, mas ele mora aqui em Campinas também. Né? Pode ser efetuada a penhora lá? Sim, por precatória, por carta precatória, se efetiva a penhora onde se encontram os bens. Não tem problema nenhum. O que costuma acontecer é a gente contratar como advogado, contratar um advogado na cidade onde os bens se encontram, gente, quando é imóvel, tá? Ou móvel que não saia daquela cidade, daquela circunscrição. Por quê? Porque se for dinheiro, não importa, né? A agência pode ser do Itaú de Jacutinga, mas se é penhora online, né, não há tantas considerações. Agora, quando é imóvel tal, a gente geralmente contrata um advogado na localidade para que ele acompanhe o processo da precatória, da carta precatória, da evolução dela, oficial de justiça, tá bom? Até que essa precatória retorne para os autos de execução do processo originário, tá bom? O 846, se o executado fechar as portas a fim de obstar a penhora, o executado não deixa, não tem lá nos Estados Unidos, tem sempre, né? O oficial, alguém, policial geralmente chega na casa, preciso fazer uma vistoria, né, na casa. Ah, mas você tem mandado? Bom, o oficial de justiça, ele já tem o mandado para isso, né, óbvio, né? Mas se mesmo assim o executado obstar a penhora dos bens, né, não deixar penhorar, não deixar descrever os bens que possivelmente tem na casa, o que ele faz? Ele arromba? Não, ele solicita uma ordem, ele comunica o fato ao juiz e ele solicita uma ordem de arrombamento, tá? Podendo requisitar até força policial, se houver necessidade, tá bom? Gente,
Falei para vocês da penhora, né, do registro da penhora. Gente, a penhora é considerada em fraude à execução, depois que foi penhorado o bem, e foi averbado isso, significa que terceiro tinha ciência de que aquele bem estava penhorado, mas mesmo penhorado, o bem pode ser vendido, gente. É uma garantia. Eu falei para vocês isso. Porém, se o vendedor, que é o devedor, se o devedor vender aquele bem, alienar aquele bem, ele é considerado em fraude à execução, que é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa, tá? Tudo bem até aí, gente? Deixa eu ver. Depende do regime de bens, então, isso mesmo, Ana Leal. Na verdade, você só lembra do regime de bens de separação total, que é a única exceção. O resto, que no Brasil, a separação total hoje está sendo mais comum, porém, ainda é o comum regime legal, que é a comunhão parcial, né? Então, a maioria das pessoas, você vê, na verdade, e muitas vezes você não tem que saber disso. E aí, quem vai provar é o devedor. O ônus é do devedor ou do terceiro. Tá? Bem, gente, substituição de penhora. Eu posso substituir a penhora? Isso já aconteceu comigo uma vez, eu vou contar para vocês, tá? A penhora pode ser substituída. Eu tenho um cliente, né? Ele tinha um bem dele, ele é de Belo Horizonte, é uma ação civil pública. Tá, eu vou contar muito da ação. Bom, é a menina dos olhos da minha cidade, né? Esse processo. Uma ação civil pública muito grande, ela tem mais de 20 volumes. Eu brinco que quando eu vou buscar o processo, ele é físico, ele tem mais de 20 volumes, então, assim, eu brinco que eu vou de carrinho de pedreiro. Faz tempo que eu não mexo nele, porque agora ele está em grau de recurso, né? Mas o que acontece? Havia uma penhora de um bem do meu cliente num apartamento que ele tem em Belo Horizonte, ele é de lá. E ele estava precisando alienar aquele bem, tá? Porque ele estava com problema de saúde, tanto que hoje ele teve problemas realmente muito sérios de saúde, e hoje acho que ele ainda não está interditado, mas ele realmente perdeu muito da consciência, do que eu sei, né? Faz tempo que eu não converso com mais os representantes dele, né? Mas até quando eu conversava com ele, ele precisava, né? E eu consegui comprovar que ele precisava substituir a penhora. Então, assim, aquele bem era um bem muito bom, com uma avaliação muito boa de mercado, então ele precisava vender aquele bem para para custear os seus tratamentos de saúde. E ele tinha um outro bem. Quando eu peço a substituição da penhora, eu tenho que ter um outro bem, livre e desembaraçado também. Então, o que eu fiz na ocasião? Eu requeri o juiz a substituição de penhora. Num primeiro momento, o juiz não me deu, tá? Num segundo momento, ele não me deu, porque, na verdade, eu não tinha colocado todas as certidões negativas de ônus, né? Estadual, municipal e federal, né? E aí, depois ele acabou me dando, e aí foi feita a substituição de bem, e aí, aquele bem que era penhorado ficou livre da penhora, porque agora tem um outro, tá? O magistrado, a substituição da penhora é feita por decisão judicial, tá ok? Ouvida a outra parte também, mas quem decide efetivamente é o magistrado, tá? Se ele verifica que tem essa hipótese, sim, tá? Elisa, a aula será até horário. Gente, tá cansativo já, né? Falem para mim. É porque é muita coisa e eu falo muito, né? Muito. É muita coisa. É. A online rende demais. Rende. Vamos fazer uma coisa? Não, na verdade está quase. Mas o que eu vou fazer? Realmente eu não programei. Em tese, a aula iria. Vamos pensar assim: se a aula fosse de 50 minutos a 1 hora e meia, desde que eu comecei a falar da temática, a temática eu comecei a falar umas 8h30, então faz 1 hora e pouco. Calma. Gente, eu vou falar para vocês, aqui é muita coisa. É muita coisa. Se vocês forem ler artigo por artigo, eu não coloco todos no slide, eu coloco os mais importantes, e, claro, a gente foca no mais importante,
tanto para a vida acadêmica quanto para concurso, tá? Vida acadêmica, profissional e concurso, tá? Vamos fazer assim, eu vou terminar essa substituição de penhora. E a segunda penhora, a partir da segunda penhora, eu vou deixar todos os slides com vocês, né, lógico, e a partir da segunda penhora a gente vê a semana que vem, tá? Pode ser? Então, eu só estou terminando. Políticos de plantão interessadíssimos no assunto. Ah, eu imagino, Analiel. Imagino. Gente, Analiel, você pode falar? Eu posso falar o que eu estou pensando aqui, Analiel? É que a Analiel trabalha no centro do poder, tá, gente? Por isso. Tá? Ele trabalha em Brasília, então a gente brinca que ele trabalha no centro de poder. Ele é aluno nosso aqui e ele faz ponte aérea. Brincadeiras à parte, tá? Desculpa se eu falei um pouco a mais aí. Gente, continuando, quando então que há essa substituição de penhora, tá? Quando pode acontecer essa substituição de penhora? Geralmente, quem requer é o próprio devedor, tá? Ou o credor, se ele entender que o bem penhorado sozinho não satisfaz, tá ok? Então, bens de baixa liquidez, né? O credor também pode requerer, tá bom? Cadê aqui? Gente, é isso. Não, no final, antes da segunda penhora, o artigo 850. Será admitida a redução ou a ampliação da penhora, redução da penhora ou ampliação dela, bem como a sua transferência para outros bens, que é a substituição. Se no curso do processo o valor sofrer alteração significativa, tá? Gente, hoje, pandemia, né? Questão, hoje é pandemia. Na pandemia, essa questão da pandemia, o valores de mercados de imóveis, o mercado imobiliário está muito baixo. Então, eu tenho um bem que está com uma penhora. Estou hipotetizando aqui, tá? Tem uma penhora num bem meu. O meu bem, na época avaliado, era de. Valia 100 mil reais. Hoje, esse meu bem vale 30. Se esse meu bem hoje vale 30 mil reais, e continuando assim, a penhora hoje, mesmo tendo sido por 100 mil, hoje ele não vale 100 mil, o valor de mercado dele, eu posso requerer a ampliação dessa penhora, que é o que a gente vai ver a semana que vem, numa segunda penhora. Só para finalizar, se vocês leram os dois artigos, né, da pré-aula, né, então, o caso do Alexandre Frota, né, que é um deputado, e foi obrigado, né, foi condenado a indenizar por danos morais, né, o Jean Willis, por calúnia e difamação, e ele teve parte do seu salário penhorado pelos honorários advocatícios do processo, caráter alimentar, tá? E a decisão do STJ, né, na verdade é um artigo aqui sobre a decisão do STJ, de que o salário é impenhorável, porém existem exceções a essa regra. E aí ele coloca como essa regra, né, ele coloca como essa exceção uma determinada decisão. É isso. Vou parar por aqui, não falo mais. Gente, tudo bem por enquanto? Por hoje? Ok. Então, gente, eu vou declarar encerrada a aula hoje. Dúvidas, eu estou no e-mail. Thank you. Thank you. You're welcome. Estou no e-mail, estou no Telegram. Gente, procurem a Giovana, quem ainda não está no Telegram, nós temos esse grupo no Telegram para perguntas, estimulem perguntas, dúvidas e sala virtual. Estamos em todos. Não esqueçam de me enviar a atividade 1 até a semana que vem, até a aula da semana que vem. Ok? Fazer os avisos ao final e começar a matéria, só uma sugestão. Tá. Eu gosto de começar com os avisos. Talvez você fique mais. Concordo. Tá. Então tá bom. Tá bom. Acho que fica menos cansativo para vocês, né?
Por causa do trabalho, tá. Está tomando muito tempo no início, tá. Tá certo, tá bom. E aí eu acabo estendendo, na verdade, assim, o tempo de aula é até mais, é o mesmo, mas aí eu estendo muito no início, né? Tá, tá bom. Pode deixar. Então, a partir da semana que vem, já começo hoje nas outras também. Eu faço os avisos no final. Eu acho que vai ficar melhor mesmo, tá? Gente, muito obrigada pela aula de hoje, tá? Obrigada pela participação, interação. Vamos interagir, interlocução. Sugestões bibliográficas já estão com vocês, tá ok? Não saí ainda, Marlene, se eu vou fazer a revisão, tá? Eu vou analisar, se houver a revisão, eu vou mandar para vocês previamente, informando que vai ter. E se vai ser a semana que vem, caso se mantenha a prova para daqui 2 semanas, tá bom? Eu confirmo isso, certo? Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu, gente? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus e fiquem em casa na medida do